Eu trouxe uma mensagem que muito falou no meu coração, desde o momento que eu estava pegando o voo para ir para Maceió. Deus já começou a falar comigo, né? Já me usou naquele avião para 2 aeromoças, então imagina como é que as coisas não estão fluindo no meu coração, e eu espero que o Espírito Santo de Deus fale para você muito mais do que as palavras que você vai ouvir da minha boca, que o Espírito Santo pegue essa palavra e potencialize no seu coração e na sua mente, no nome de Jesus. Meu filho, coloca aquilo lá, aquela imagenzinha que eu pedi para você. Olha só, eu vi essa imagem e chamou muito a minha atenção. E eu escrevi mais do que tinha no original, porque é o título que eu gostaria de compartilhar hoje de manhã. Está vendo? Ninguém está vendo a palavra completa, né? Mas você sabe o que significa, sabe, Guilherme? O que é que está escrito ali a primeira? Fé. Você não vê, mas ela existe e pode mudar a sua vida. Essa pessoa que criou essa marquinha aí, você poderia ser ungido de Deus. Só uma revelação de Deus traz algo que os nossos olhos naturais, o natural não vê, não enxerga, mas nós temos certeza do que está escrito ali. Assim a fé, nós não vemos, mas ela existe, é real, é verdadeira e pode mudar a sua vida, pode mudar a história da sua família, pode mudar a história de uma nação inteira. E eu queria começar compartilhando com você o Salmo 37, versículo 3, até a gente entrar mais profundamente sobre fé, mas isso também fala a respeito, que diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Davi, o servo de Deus, estava aqui exortando o povo, chamando a atenção do povo, despertando o povo, para que depositassem a sua confiança, a sua fé, não na sua força, não nas suas experiências de vitórias passadas, mas que depositassem a sua fé, a sua confiança exclusivamente, tão somente no Senhor. Ele estava exortando os seus guerreiros, exortando a nação a confiar em Deus, independentemente da adversidade, independentemente dos problemas, das más notícias, daqueles que vinham contra Davi. Olha, está se levantando um exército contra você, está se levantando um povo para destruir você. E o povo muitas vezes queria temer, mas Davi sempre tinha uma palavra para encorajar o povo que Deus colocou debaixo da sua responsabilidade. E a palavra ele começava a dizer: confia no Senhor. Será que você pode dizer isso para teu vizinho que está à tua direita e esquerda? Confia no Senhor. Aleluia! Mas diga com fé. Confie mesmo no Senhor. O problema de não recebermos as bênçãos não está em Deus nos ouvir. Muitas vezes, pastor Paulo, nas nossas orações, nós dizemos assim para Deus: ouve Deus as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Deus sempre ouve as nossas orações. O problema não está em Deus nos ouvir, está em não crermos na sua palavra, ou seja, em não termos fé na palavra de Deus. Deus ouve a nossa oração, Deus quer nos abençoar. Muitas vezes nós esperamos Deus agir, quando a verdade é, Deus está esperando que eu e você haja. Estamos invertendo a posição, as atitudes, esperamos que Deus haja ao nosso favor, quando na verdade, através da fé, nós podemos nos alimentar da verdade e essa verdade mudar a nossa vida. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz que a fé
é um fundamento abalável. Amém? Não, inabalável. É o firme fundamento. Quem tem fé, ele não se abala. A sua vida está alicerçada em uma rocha que não tem quem possa abalar. Mesmo diante das piores notícias, dos momentos mais difíceis na sua vida, o Espírito Santo nos adverte que a fé não é um fundamento que possa se abalar dependendo do tamanho da má notícia, dependendo do tamanho do problema que nós estamos vivendo. Não. A verdadeira fé, ou melhor, a única fé que existe, ela é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu tenho certeza que vai acontecer na minha vida, mesmo que os meus olhos não contemplem, mesmo que eu não esteja vendo, eu sei que eu tenho fé, eu sei que aquela palavra é uma palavra de fé na minha vida. E eu queria compartilhar algumas experiências de alguns homens de Deus sobre esse fundamento firme que nos faz acreditar, tomar posse da palavra do Senhor na nossa vida, mesmo, ou por que não dizer, principalmente quando nós não estamos vendo. Números 14, versículos 7 a 9, eu vou ler esse texto. Calebe e Josué acreditaram, confiaram, creram em Deus. Quando Calebe e Josué tiveram fé em Deus, eles entregaram a sua vida a Deus, mesmo diante da maioria que dizia o contrário, mesmo diante do que os seus olhos puderam ver. Eles estiveram no mesmo lugar, viram as mesmas coisas, viveram os mesmos momentos que os demais príncipes viram, viveram, experimentaram. Porém, eles tiveram atitude de fé. E a atitude de fé muda toda a circunstância na nossa vida. Uma fé que não entrega-se a Deus não é fé. Uma fé que não se confia em Deus não é fé. Quem não confia em Deus não pode dizer eu confio em parte. A confiança é algo que ela é total ou não. Ou confiamos ou não confiamos. Ah, eu confio desconfiando. Não existe isso na linguagem espiritual. Não existe isso no relacionamento espiritual. O nosso relacionamento com Deus é ou se confia em Deus ou não se confia em Deus. E olha o que é que eles disseram no versículo 7. Eles disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Aí vem esse versículo aqui que é poderoso. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos, como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Se arrebentaram. A fé propriamente dita como fé, como a palavra de fé, você vê referência em todo o Velho Testamento em duas referências só. O Novo Testamento é amplo na palavra fé. Mas nós entendemos que quando o Velho Testamento pronuncia confiar, está se referindo também a esta fé. Mas uma fé de algo que eles não viam, uma fé de algo que eles não presenciaram, que tem uma fé em Jesus Cristo, vendo Jesus Cristo fazer milagre, é uma coisa. Uma fé em saber que Deus vai fazer um milagre é outra coisa. E esses homens viveram nessa época.
A confiança dele na palavra de Deus era tão grande, que não tinha nada, absolutamente nada, que se colocasse diante deles, que fosse problema para eles. E eles colocam isso para uma nação inteira, mais de 2 milhões de pessoas. Olha, o que Deus falou é verdade. A terra que percorremos é maravilhosa, exatamente como Deus falou. É uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Ela é excelente, o reconhecimento usa a expressão como excelente. Mas no versículo 8, ele apresenta uma condição para que nós possamos conquistar as promessas de Deus. Todos nós temos promessas, e muitas promessas. A Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, fala de muitas promessas de Deus para a nossa vida. E o que é que nós temos feito com essas promessas? Temos acreditado nela? Temos somente acreditado nela? Ou temos tido atitudes, tomado posição para tomar posse dessas promessas? Caleb e Josué chegam e dizem assim, olha, tem uma condição para a gente conquistar essa terra de gigantes. Tem uma condição para a gente vencer esses homens experientes, esse mercado competitivo que está aí. Existe uma condição hoje para os profissionais, para os empresários dessa igreja. Existe uma condição que talvez a sua condição não seja melhor do que o seu concorrente. Mas aí vem Caleb e Josué e diz, eu tenho uma boa para você em época de crise. Eu tenho uma boa para você em época de momentos difíceis. Em momento em que não só os economistas do Brasil, mas de fora, está anunciando uma grande recessão que vai ser duradoura para a nossa nação. Caleb e Josué traz para você uma notícia que, independentemente do que estão anunciando sobre as empresas, sobre o número de desempregados, sobre a crise, Caleb e Josué traz uma palavra poderosa para mim e para você. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra. Se o Senhor se agradar de você, não tem concorrente, por mais experiente que ele seja, que prevaleça diante de você. Não tem profissional, por mais experiente que ele seja. Ele tem MBA, ele tem doutorado, ele tem pós-doutorado. A condição de Deus é essa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará prosperar. É isso. Se Ele se agradar de nós, Ele vai mudar o coração do marido. Se Ele se agradar de nós, Ele muda o coração da esposa. Ele muda o coração dos filhos. Ele muda qualquer circunstância. Se o Senhor se agradar. Como agradar a Deus? Imagina, isso devia ser algo a pensar. A coisa mais gostosa da nossa vida é a gente fazer o bem, é agradar as pessoas que nós amamos. Isso traz uma alegria no meu coração muito grande quando eu consigo agradar as pessoas que eu amo. Imagina Deus, como agradar Deus? Nada falta para Ele. Na verdade, Ele cria onde não existe. Ele faz acontecer, não tem nada. Um Deus todo-poderoso, um Deus grande em poder, grande em compaixão, grande em misericórdia, grande em bondade, grande em amor, um Deus potencializado em tudo que possa se dizer. Como agradar? Como eu posso, pastor, ter a promessa de Deus na minha vida? Como eu posso conquistar as promessas de Deus na minha vida? Se eu preciso agradar a Deus, só Ele, e não mais ninguém, não a minha experiência, não o meu conhecimento, não o meu título de pastor, ou de cristão, ou de evangelista, como eu posso conquistar as promessas dele, a ponto de eu poder dizer, como Josué e Caleb disse, se o Senhor se agradar de mim, Ele fará conquistar as promessas. A Bíblia, ela é completa. Diga, a Bíblia é completa. Absolutamente nada falta na Bíblia.
tudo, absolutamente tudo que você precisar, está aqui. Tudo, você não precisa ir para canto nenhum. Talvez recolher-se a um lugar, na sua casa, em qualquer seu trabalho, e meditar nela. Mas tem tudo aqui. Como agradar? Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Pergunta continua em evidência. Como agradar a Deus? Como Ele vai satisfazer o desejo do meu coração? Qual o desejo do seu coração? O Espírito Santo me deu essa palavra, sabia que você viria. Ele quer falar, Ele quer ministrar, Ele quer alegrar o teu coração, Ele quer satisfazer o desejo do teu coração. Primeiro começa a pensar agora, qual é o desejo do teu coração? Lembra-te, esta casa é do Senhor, não pertence esse ministério ao pastor Talismã, pior o Clênio. Eu gosto muito do nome dessa igreja que diz que ela é de Deus. Não pertence à família, não pertence a homem, não pertence a uma denominação, ela é de Deus. E Deus está nesse lugar, e Ele coloca no meu coração para eu te perguntar, qual é o desejo do seu coração? Não está escrito aqui não, viu? O Espírito Santo é extraordinário. Qual é o desejo do seu coração? Apresenta para Deus o desejo do seu coração. Hebreus 11:6. Olha a resposta. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é o quê? É impossível agradar a Deus sem fé. Não adianta, pastora Bruna, jejuarmos 30 dias no mês. Talvez um jejum só de líquido durante esses 30 dias. Se ele não tiver fé, vale nada. Não adianta sairmos da nossa casa para vir à casa de Deus, ouvir a palavra dele, sem fé. Nada. Não adianta apresentarmos a Deus o desejo do nosso coração sem fé. Fé, ela agrada a Deus, ela toca no coração de Deus. E o texto diz que é impossível alguém chegar diante de Deus para agradar-lhes sem fé. Você pode dar a sua vida, você pode dar o seu tempo, você pode abrir mão da sua vida profissional e dizer, a partir de hoje eu quero servir a Deus. A partir de hoje eu vou só servir a Deus, então vou estar agradando a Deus. Tá, não. Se tiver fé, aí sim, você vai estar agradando a Deus. Eu estou orando, a minha oração Deus ouve? Ouve, nós ouvimos aqui. Mas a minha oração tem que ser com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso, do seu, do meu coração. Crer no sentido de confiar em Deus. Não é crer tão somente, é confiar plenamente. E o que? Alimentar-se da verdade. Aqui é que está muito problema. Muitas pessoas não creem em Deus, não têm fé em Deus, porque não têm se alimentado da verdade. Além da verdade não ser a verdade que Deus quer para a vida dela, ou seja, qualquer doutrina enganosa e mentirosa, tem outro ponto. A pessoa recebe a verdade, como tem recebido nesse ministério, mas não tem se alimentado. Deus tem sido, olha, se é uma coisa que você não vai poder cobrar. Nenhum membro dessa igreja, nenhuma pessoa que já visitou essa igreja, vai poder cobrar de Deus uma palavra de Deus para a vida dele. Nem eu e nem você vai poder um dia chegar diante de Deus, o Senhor não falou comigo, o Senhor não me ensinou, o Senhor não me orientou. Porque o que Deus tem feito nesse ministério é banquetes e mais banquetes. E não adianta tão somente Deus colocar um banquete,
se você não for predisposto a se alimentar desse banquete. A fé, ela restaura a visão. Enquanto os 10 príncipes estavam olhando gigantes, criando dificuldade, vendo os problemas, eles tão somente estavam dizendo: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra. Diga assim: a fé restaura a minha visão. Outra coisa interessante que a fé produz: planos. A fé faz planos. Mesmo sem ter ainda, o povo, Josué e Caleb já estava dizendo: olha, gente, a gente vai guerrear e nós os devoraremos como pão. Comece a fazer planos. Comece a fazer planos na sua vida. A fé gera ousadia. Pela fé, Moisés, Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Alguém está lembrado do texto que foi lido pelo pastor Talismã? 1 João 5, versículo o quê? Olha o que ele leu aqui. Olha como o Espírito é maravilhoso. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Diga: a minha fé vai me fazer um vencedor. A minha fé é a sua fé. A vitória está na fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Os pais, se eu falar do nome dos pais, talvez você nem se lembre do nome do pai de Moisés. O nome da mãe, talvez você não se lembre do nome da mãe. Pouco é citado. Hebreus fala, né? Paulo, muitos dizem que ele não é o autor, mas Day que traz 8 razões pelas quais nós podemos acreditar que Paulo é o autor. Mas independentemente, escritor, o autor é o Espírito Santo. Independentemente, tanto o pai como a mãe de Moisés, eles não temeram o mandamento do rei. Sabe por quê? O texto começa dizendo que eles tinham fé. Mata o rei. Ah, meu filho não. As drogas vão matar teu filho. Meu filho não. O adultério vai pegar teu marido. Meu marido não. A rebeldia vai pegar a tua esposa. Minha esposa não. A miséria vai pegar você. O desemprego vai pegar você. O endividamento vai pegar você. A mim não. A mim não. Diga aí. A mim não. Pela fé, meu filho não vai morrer. Pela fé, eu não vou temer o mandamento do rei. Pela fé, eu não vou temer a adversidade. Pela fé, eu não vou temer o problema. Eu não vou temer a economia. Eu não vou temer quem quer que esteja no poder. Eu não vou temer pela fé. A fé liberta. Diga: a fé liberta. O que é que aprisiona a sua vida? O que é que aprisiona a sua alma? O que é que tem deixado você nervoso, estressado, inquieto, ansioso, preocupado, com medo? O que é? A fé liberta. Vira aí para teu vizinho, exercita aí, seja a boca de Deus, disse para ele: a fé liberta. Liberta, Júnior, qualquer coisa, qualquer pensamento, qualquer sofisma, qualquer concupiscência, qualquer ação. A fé liberta. Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Olha só. Quem era Raabe? Quem era Raabe?
Uma quê? Prostituta. Mas quando viu falar das maravilhas de Deus, esse é que é a mulher de fé. Quando ela ouviu falar ninguém chegou para ela para pregar. Ninguém chegou para ela para dizer que existe um Deus, que não é o Deus dos filisteus, não é um Deus da terra de Canaã, que faz maravilhas, e começou a pregar ela para convencer. Tão somente ela e todo o povo de Jericó ouviu falar a respeito do mar que Deus abriu para que o seu povo passasse. Isso foi o suficiente para entrar uma fé no coração dela e ela reconhecer que o Deus dos hebreus era maior do que todos os deuses dos heteus, ferezeus, jebuseus, todos os demais deuses. Isso é que é fé. Qual é a sua fé? Será que a fé em seu Deus tem sido menor do que as circunstâncias, do que a adversidade, do que os problemas, do que Satanás que tem se levantado para atormentar, angustiar, aprisionar a nossa nação? A fé desta mulher arrebentou. A fé dela salvou ela e toda a sua família. Eu não sei você, mas eu estaria glorificando a Deus. Eu estaria adorando o Senhor. Porque você sozinho vai arrebentar na sua casa. Você sozinho vai arrebentar na sua família. Toda a família dela. Toda a família dela. Ela e a família dela. Acredito que até se o Justi estivesse lá, era ser salvo naquele momento. Tivesse para periquito, passarinho, ia ser salvo tudo. A fé liberta. O que Deus faz com essa mulher? Mateus capítulo 1, fala da genealogia de Jesus. Cita o nome dela. Deus quer citar o seu nome. Diga assim: Papai do céu, pode citar o meu nome, porque eu sou uma pessoa de fé. Quando Deus disse para Josué, tenho dado, Josué capítulo 1, versículo 3, o que ele precisou fazer foi tirar o inimigo da vida dele, da família dele, e colocar a sua fé em ação. Deixa eu dizer um negócio para você. Entre nós, entre você e a promessa, tem um inimigo. Todas as vezes que Deus nos dá uma promessa, o inimigo se levanta. Mas Josué estava pouco se lixando pelo inimigo. Josué queria saber tão somente o que ele deveria fazer. Na hora que Deus disse para ele, tem um dado, ele se levantou, colocou a sua fé em ação e tirou o inimigo. Entre você e a conquista da promessa, você vai se deparar com o inimigo. Vira aí para teu vizinho e diz assim, diz para ele, tira o inimigo do caminho. Eu vi essa frase e achei bem interessante e coloquei aqui, não sei o autor dessa frase. A vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e mudar. Ah, eu tenho fé e não faz nada. Eu tenho fé e não coloca a fé em ação. Tanto Caleb como Josué não se intimidaram. Sabe por que não se intimidaram? Simples. Porque tinha fé. Tinha fé em Deus. Tinha fé na sua palavra. Eu não consigo, claro, a gente sabe, mas eu gostaria de não conseguir entender, mas eu sei a razão. Por que um cristão, porque um crente deixa de dormir? Numa das ministrações que eu fui lá, em Maceió, a pessoa dizia, não estou conseguindo dormir durante a noite. E o senhor? Eu digo, eu durmo como um anjo. Mas por que o senhor dorme? Eu digo, porque primeiro eu tenho uma promessa, em paz eu deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. E segundo, quando eu sei que é um ataque do inferno, eu vou ler a Bíblia. O mais que o diabo não gosta, é que a gente lê a Bíblia. Logo, logo ele sai da minha vida, eu tenho um sono. O diabo vem de noite, muitas vezes, atormentar você.
trazer o problema. Porque ele sabe que se você não dormir bem, você vai passar o dia enjoado, angustiado, e aquilo vai crescer dentro de você. Então o que é que ele fica? Olha o problema, olha aquela situação, você não vai dar conta, olha, você vai ter aquelas contas para pagar, olha a tua empresa, está quebrando, ele começa a falar, olha aquele marido, olha aquela esposa, olha aquele filho, olha a empresa como é que está, estão demitindo muita gente. Ele começa a falar no nosso ouvido, e a gente deitado, olha o teu problema, não tem jeito para você. Isso é ele, para que você não durma, para que não cumpra-se a palavra de Deus na sua vida, em paz eu deito e logo pego no sono. É ele. Como é que vence ele? Essa pessoa disse, eu estou 3 horas da manhã e eu não durmo. Eu digo, meu filho, quando isso acontece na minha vida, eu vou pegar a Bíblia, eu vou orar e eu vou ler a Bíblia. Imediatamente tudo que o diabo não quer é que eu conheça a palavra. Tudo que o diabo ele não quer é que eu ore. Então já que é opressão, o que é que ele vai fazer? Vai sair. Eu aproveito, enriqueço no conhecimento, na leitura e na oração, passo lá algum tempo, mas não mais por opressão, meditando na palavra de Deus, recebendo mais de Deus, e aquilo que o inimigo quis fazer saiu pela culatra. Atitude! Eu preciso tomar posição, eu preciso agir, colocar fé em ação. Em quem tem? E quem tem fé em Deus, presta bem atenção, quem tem fé em Deus, restaura a visão, faz planos, é ousado, é liberto e liberta a sua família. Quem está dizendo isso, pastor? Deus. Deus está dizendo isso. Deus está dizendo isso. Quem tem fé nele tem que ter restauração de visão, tem que fazer planos, tem que ser ousados. Fé. Eu estava compartilhando com o Guilherme que chegou, subiu comigo lá na sala, lá no gabinete, e eu estava dizendo para ele que estudar a palavra de Deus é muito bom, é muito gostoso. E eu costumo dizer que estudar a palavra de Deus, Júnior, você se separar é muito bom. E eu já tinha preparado a palavra, estava toda preparada. E eu voltei lá para o escritório e digo, Senhor, eu sei que o Senhor sempre tem mais alguma coisa que o Senhor quer acrescentar para mim e para os teus filhos, pai? Tem mais alguma coisa? E eu peguei o computador, liguei o notebook, aí começou a fluir. Pastora Bruna, já isso foi tão gostoso, que não deu tempo. Eu tinha que escrever e eu não digito com a velocidade que eu escrevo. Eu escrevo muito mais rápido do que eu digito. E eu comecei a escrever o que Deus estava me dando. Olha o que ele colocou para eu dizer. E logo em seguida nós estaremos a última parte da mensagem. Fé é dizer o que Deus diz, crendo e agindo de acordo com a sua palavra. E ele me traz a referência de Mateus 8, de 5 a 13. Fala-nos sobre a cura do servo do centurião. E que a gente, vendo a experiência desse homem de Deus, o Senhor coloca no coração. Isso sim é uma expressão de fé absoluta no poder, na palavra de Jesus Cristo. 2 coisas, Jesus ministrou no meu coração, 2 coisas que maravilhou Jesus. 2 coisas que maravilharam-se o Senhor. E o Deus coloca essas 2 coisas que ele se maravilhou. Da fé do centurião, um gentio. Um gentio. Não era um judeu. Da fé do centurião, está lá no versículo 10 de Mateus 8. E da incredulidade. De quem? Dos judeus. Jesus se maravilhou. Um positivamente e outro negativamente. Da fé de um homem que não conhecia Deus. E da incredulidade de homens, mulheres que diziam confiar e crer em Deus. Deus tem se maravilhado da sua fé? Ou tem se entristecido, decepcionado da sua incredulidade? Responde para Deus. Eu nem coloquei aqui porque não deu tempo. Acordei hoje cedo, deu tempo de digitar. Digitei hoje cedinho. Mas não deu tempo de colocar no iPad.
Efésios 4, 22. O maravilhoso Espírito Santo diz, ele ordena que devemos despojar do velho homem. Coisa interessante que o Espírito Santo ministrou. Velho homem é a velha natureza. Despojar é despir. Tira esta capa, tira essa veste de um homem, de uma mulher que não conhecia Deus, que é o homem natural. Velho homem, que Efésios 4, 22 fala, está se referindo à velha natureza. É o homem natural, que vive pelos sentidos naturais. O homem natural, ele vive pelo sentido natural. Ei! Como é que você está vivendo? Sentidos naturais. Vamos falar mais aqui de ver. Você fala, sente, como um homem natural ou espiritual? Deus mandou você se despir do homem natural, do velho homem. Segundo Coríntios 5, 7, o maravilhoso Espírito Santo, desejando que vivamos uma vida abundante, nos orienta, nos ordena a andar por fé e não por vista. Ei, não espere as coisas acontecer para você crer em Deus. Isso não é fé. Fé é você crer sem ver, porque você está fundamentado em um alicerce firme, inabalável, que é a promessa, que é a palavra do Senhor. Segundo Coríntios 5, 17, Deus diz que somos novas criaturas. O novo homem e a nova mulher não é governado pelos sentidos naturais. Eu não preciso ver para crer. E a pergunta que o Espírito Santo colocou no meu coração para dizer para a igreja e para mim também: quem está governando você? Os sentidos naturais, homem natural, ou o sentido espiritual do homem espiritual? Deus adverte em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, aguardar o que tens, porque Deus nos adverte a guardar o que temos. É porque Satanás está tentando tirar de nós aquilo que recebemos. Deus colocou no meu coração para perguntar para a igreja: você tem guardado a sua fé? Ou Satanás tem roubado a sua fé? Ele vai tentar até conseguir. E vai depender de você se ele vai conseguir ou não. Não depende dele, depende de você. Amém. Diga assim: ele não vai conseguir. Tem muita gente confundindo esperança com fé. São duas coisas completamente diferentes. Esperança é esperar, é aguardar. Esperança não exige atitude. Esperança é a expectativa de receber algo. Fé é a certeza. Esperança é uma expectativa de receber. Fé, Júnior, eu tenho certeza que eu vou receber. Eu tenho certeza que essa crise não vai alcançar a minha empresa. Eu tenho certeza que as drogas não vão alcançar meus filhos. Eu tenho certeza, e começa a estabelecer a certeza de Deus. Fé é certeza, fé exige atitude, é tomar posse agora, hoje, daquilo que Deus te oferece. O centurião pediu, tomou posse e foi para casa. Aleluia! Chegou para Jesus e disse: a quem eu amo está enfermo, a quem eu gosto está enfermo, um servo. Jesus disse: qual é o problema? Eu vou lá com você. Não precisa não, Jesus. Eu sei que é autoridade. Eu comando sem homem, centurião significa isso. Eu digo: ele vai, vem, ele vem. Faz isso, ele faz. E ai do soldado que não fizer o que o seu superior manda. Então, Jesus, é simples desse jeito. Manda só uma palavra tua. Manda lá uma palavra tua, que o demônio que está atormentando, não está escrito, mas é o que podemos compreender. Manda uma palavra tua, que o demônio que está atormentando, meu servo lá em casa, eu estou aqui contigo.
ele vai sair. Aí Jesus diz, vai. E ele foi. A caminho de casa, ele recebe a notícia que o servo dele estava curado. Aleluia. Fé exige atitude, é tomar posse agora. Não é para a semana, não é no próximo mês, não é quando você sair desse culto, é agora. É agora você já começar a, Senhor, eu tomo posse dessa situação na minha vida, eu tomo posse desse momento da minha vida, eu começar a tomar posse, é hoje, é agora, do que Deus está oferecendo para você. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele autoriza-nos a receber e a tomar posse, isso é grande. Quando Deus faz uma promessa, Ele autoriza-nos a receber, Júnior, Ele autoriza-nos a tomar posse. Você tem autoridade de tomar posse da promessa de Deus na sua vida. Glorifica o nome dEle, adora o nome do Senhor. Ele te deu autoridade para você tomar posse. A fé se recusa a ver. Forte isso. A fé se recusa a ver. Eu não preciso ver, eu preciso ter fé. Fé faz você fazer planos. Quem não tem fé não faz planos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Robert Moffat, missionário escocês, que viveu entre 1795 e 1883. Missionário pioneiro na África do Sul, você que gosta de missões. Fez a seguinte tradução de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé significa que estamos convencidos de que temos aquilo que não vemos. Fé significa que estamos convencidos de que temos aquilo que não vemos.